Alwyn é um jovem que trabalha como agricultor e que ele ama muito o que faz. Ele é muito bom em agricultura, pescaria, tudo que envolve esse ramo. Ele ama muito o que faz e vive isso diariamente com seu amigo Tesha, que realmente tem uma testa muito grande e que basicamente eles vivem realmente muito felizes. Além disso, ele tem as habilidades dele muito maximizadas e não apenas em agricultura ou pescaria. Além das suas habilidades físicas são muito fortes. Além disso, ele conta com uma bênção que faz ele evoluir rapidamente. Depois de juntar suas coisas e vender seus produtos na capital, ele acaba vendo um dragão e vê uns heróis inúteis, uma trupe inútil batalhando contra ele, e decide então jogar uma cenoura nesse dragão para não atrapalhá-lo. E, mano, o dragão literalmente explode com o tamanho da força desse maluco. Ele então foge dali para não chamar atenção. E lá quando ele chega na capital, ele encontra uma garota sendo sequestrada. Ele acaba salvando essa garota desse sequestrador. E então, quando esse sequestrador vai pra cima dele, ele acaba derrotando esse cara facilmente, fazendo essa garota ficar totalmente apaixonadinha nele. Então, ele tenta fugir mais uma vez e consegue para vender seus produtos, para não chegar atrasado. E quando ele tenta sair dali da capital, ele acaba sendo interceptado. E basicamente porque essa garota, na verdade, ela é uma princesa do palácio de Melgis, da capital de Melgis. Ela mesmo se chama Melgis. E basicamente ela se interessou nele, quer que ele trabalhe no Palácio Real. Obviamente ele não aceita isso, já que ele quer ser um agricultor pra vida toda, e até mesmo tenta fugir. Mano, esse cara eu já tô estranhando esse cara. Só fala em pepino, cenoura, agora tá tentando fugir dessa mina. Ai. Mas bem, basicamente ele até mesmo fica tentado com a proposta dela de um campo de 33 mil metros, mas basicamente ele tenta fugir. E principalmente quando chega a trupe dos heróis inúteis, falando sobre um cara que derrotou o dragão facilmente, quando a polícia estava ligando os pontos, ele acaba fugindo dali. Bem, basicamente depois disso acaba aparecendo uma reunião, dizendo que a capital de Melgis é atacada por um enxame de monstros. E basicamente um cara parece de muita importância, chamado Cecil, ele basicamente fala pro rei fugir dali. E mesmo o rei não querendo, ele fala que como o rei é muito importante pro povo, é muito inteligente e tal, então essa é a melhor ideia. Então o rei acaba aceitando ao pedido de Cecil. Então Bruce Wayne acaba chegando em casa e ele quebra a macena de tanta força. Ele tá lá cansado, querendo descansar e tal. Aí chega o Teste enchendo o saco dele, falando sobre essa enxada de monstros. E ele tava cagando, mano. Mas quando ele desceu na vegetação dele, o maluco saiu correndo, pra cima desses monstros. Mas quando ele percebeu que os monstros não estavam atacando a plantação e sentindo na capital, ele de novo, mais uma vez, apenas ia cagar e ir embora pra casa dele. Mas ele pensou que se a capital fosse destruída, acabou onde ele vai vender os produtos dele. Então ele disse que ele tinha que interferir de alguma forma. Mas bem, a mostrada então que o Cecil na verdade estava levando o rei para um beco sem saída, e na verdade ele acaba mostrando sua verdadeira face. Na verdade ele é um traidor, ele é o comandante Vandette. Ele acaba atacando o rei, fazendo ele ficar com um sentimento muito sério e todos os que estavam ali. Então ele fala o plano dele, ele diz que vai basicamente fingir que é o rei a partir de uma habilidade dele, e não vai destruir o país, vai fazer com que os demônios se juntem à capital como se eles fossem humanos normais, fazendo assim com que o plano de implementação de demônios seja completo. Então, basicamente ele ataca o rei para matá-lo, mas o rei consegue fazer um escudo junto com sua filha para protegê-los. Mas com um pouquinho de força de Vandette, que é um cara muito poderoso, ele acaba insistindo e destruindo todos esses escudos, o que vai levar à morte tanto do rei quanto da princesa de Melgis. Mas então surgiu o herói. Com sua enxada, o herói Alwyn destrói facilmente o poder de Vandette. Então Vandette pergunta para o Alwyn o que ele está fazendo ali, como ele fez isso. Ele do nada começa a dar uma palestra do que ele viu no Globo Rural de hoje. Só que como o Vandette prefere o pequeno empresa grande negócio, eu tô logo dando uma espadada pra calar a boca desse maluco. Mas ele conseguiu defender facilmente, até mesmo jogou o morcego aí na parede, velho. Quando o cara percebeu a força do Alwyn, começou a matar todos os amigos dele, praticamente. O poder dele se chamou uma espécie de capeta, sei lá que merda é essa. Mas o cara tava muito forte, até mesmo precisando o Alwyn fugir. Mas quando o capeta veio pra cima do Alwyn, o cara só num golpe, só num murro, velho, deu aquele soco que desconfigurou a cabeça do maluco. Mano,
Nisso todos os monstros que estavam com o cara fugiram e basicamente o rei queria recompensar depois o Alwyn pela vitória, fazendo com que ele se tornasse um guerreiro e tal do palácio. Mas ele, como sempre, recusou, mas ele acaba aceitando o campo de 3.000 metros. Só que quando ele vai ver aquele campo, velho, tá pior que o terreno aqui, tá melhor que os terrenos aqui, sabe aqueles terrenos aqui, cheio de grama, mato, cheio de buracos, que o cara joga bola. Tava uma merda, velho. Então, passeando com o Milgis, eles começam a comer umas coisas e tal, como se tivesse um encontro entre os dois. E o engraçado é que essa vez não tem mais nada que fazer, né? Segundo ela, isso é um trabalho real. Vamos acreditar que sim. Mas bem, ela vai ali pra guilda de aventureiros. Segundo ela tá usando um broche que as pessoas não identificarem como uma princesa, o que causaria um grande tumulto. Então, depois de ele se encontrar com o maluco, a Winnie então conhece uma garota que é uma recepcionista dessa guilda. Então ela apresenta pra ela tudo sobre as guildas, sobre o pior rank, que ele vai começar com o rank G e vai até o rank S. Então basicamente o protagonista acaba recebendo uma missão de pegar umas 10 plantas lá. E como ele não queria equipamentos muito fortes, ela vai apenas dar um manto pra ele. E basicamente, quando ela vê ele vestido, ela fica toda coradinha. E ela se apresenta como Ellen Wynn, que é o nome dessa garota. O presidente vai fazer essa missão logo pra acabar, né? E basicamente ele encontra lá uma orc fêmea que acaba ficando doida por ele. Então antes que a orc fêmea acabe fazendo coisas que não pode ser descritas nesse vídeo com esse cara, acaba chegando da trupe dos heróis inúteis e acaba salvando daquela orc. Então ele acaba encontrando aqueles caras de novo. E basicamente ele acaba encontrando também uma escama, que segundo os heróis lá, acabam dizendo que pode ser de um dragão negro, mas que só é um rumor, até porque eles não moram dali perto. Só que basicamente quando eles estavam quase indo embora, uma aura surge e do nada surge um dragão negro. E ele é muito poderoso, tanto que até mesmo o protagonista, Robert Power, ficou totalmente paralisado, literalmente perdeu uma face nessa. Por algo a gente consegue ainda assim ver o nome dele, que é o dragão Ouroboros, que realmente ele não deve, e ele consegue ver pelo nível de força daquele dragão, que ele realmente não deve mexer com ele. É mostrar que a Ellie tem um sonho, e quando o protagonista vai falar sobre o dragão Ouroboros que encontrou na floresta de Green, ela acaba toda hora quase desmaiando só de ouvir o nome dele. E quando é mostrada as escamas do dragão pra ela acaba literalmente desmaiando. Só de... Mano, parece que ele tem alguma ligação com ela. E basicamente acaba descobrindo que a Ellen foi encontrada por essa velhinha quando ela era muito pequena, agarrada só nesse manto que ela deu pro protagonista. A velhinha também fica impressionada por ela ter dado esse manto pra ele. E basicamente essa velhinha dá uma poção de cura pra ele, o Alwyn, e basicamente ele vai pesquisar sobre esse dragão. Ele acaba indo numa livraria lá e tinha uma velha parecendo a Dona Clotilde sem o chapéu dela lá. Só depois de chegar a princesa, ela acaba deixando ele entrar lá na livraria. Quando ele vai pesquisar, ele descobre basicamente que ele atacou o dragão Ouroboros, acabou falecendo no passado por dragão benevolente. Gente, isso é um inimigo natural. Só que basicamente então ele acaba de tentar visitar a aldeia de Ronal, que é escrito nos livros. Então depois que ele chegar lá, ele acaba ouvindo uma voz. A pista literalmente pensa que o cara deveria ter fumado algum alface, alguma coisa do tipo, pra ele estar doidão daquele jeito. Mas na verdade é um fantasma que acaba falando com o protagonista. O nome dele é Ray. Ele acaba querendo falar com o protagonista sobre algum assunto de extrema importância. E é assim que acabou o episódio. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse recap e querem a continuação dele, deixe um like, comentem, se inscrevam no canal e até a próxima conversa.